Tudo bem? Menina. Você também não muda nada. Hã? Tá com a mesma cara de Não, sempre. mudei, tô velho pra caramba. Eu Não, envelheci pra não, caramba. mas quem Tô com falou? quase setentinha. Tô Para. batendo nos 70 Gente, quase. mas tá já. bem, hein? Levanta pra gente ver o corpício. Aliás, 70 tá é a ótimo. idade certa, né? É, pra quê? Porque 70, tenta e quase não consegue. Ô, Datena, mas falando sério, até achei que você tá fazendo exercício, emagreceu, tá? Não, tô tomando aquele remedinho que Eu ia falar, mas você pra precisa emagrecer eu perdi uns 10 quilos. Tá porque magro. Eu sou diabético, eu tenho que emagrecer. Tem que usar, né? Porque senão a coisa é complicada. Agora, não vale as pessoas ficarem usando esse remédio. É uma coisa. Primeiro que encarece para quem tratamento, usa, né? E segundo que é um tratamento médico, né? Sim. Quem não precisa, eu tomo um desses remédios, não vou fazer publicidade do Sim. remédio, mas é porque tenho extrema necessidade de tomar. Agora, remédio já é difícil você tomar porque tem contraindicação, mesmo você precisando. Eu tive um tumor de pâncreas há 20 anos atrás, consegui escapar dessa, mais uma que eu consegui, eu sou um sobrevivente, então eu sou obrigado a tomar esse remédio. Agora, quem toma esse remédio lindão. só para emagrecer, não é legal porque tem sempre efeito colateral. E eu gostei do sapato. Sapato tem mais de Mostra o sapato 20 dele, anos. gente. Olha, dá um take no sapato. Tem que pagar IPVA para usar esse sapato. Eu comprei esse sapato e eu usei uma vez só. Foi na Band. Eu usei para trabalhar. Quando eu cheguei na Band, o porteiro começou a rir. O porteiro começou a rir do meu sapato. Eu achei uma graça. E aí o Neto começou a tirar sarro do meu sapato, eu nunca mais usei. Eu quero saber se a Hoje eu Matilde fui ver ajudou que no sapato look. eu usava. E aí eu peguei esse sapato aqui e falei, achei vou lá bom. para... Eu Matilde- tenho certeza que a Luciana vai falar do meu sapato. A Matilde ajudou no look? Ah, ela sempre ajuda. Eu achei que eu gostei, sempre todo ajuda, organizado, ela capricha relógio pra caramba. bonito. É. Bom, Datena, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer você estar aqui. Sei que já está com um programa novo aqui na casa, juntou mais uma pessoa aqui nessa família maravilhosa que é a Rede TV. Nem preciso dizer que você é muito bem-vindo, muito querido, todo mundo gosta de você. Que bom que você está aqui, viu? Muito feliz. É uma maravilha eu estar aqui, porque a Rede TV que eu encontrei aqui é uma televisão tão bacana, tão muito legal, gostoso. muito acolhedora. As pessoas são todas convidativas, legais. Eu não vou dizer que a gente está no paraíso, é claro, todo lugar tem problema. Mas sabe quando você entra e o astral é muito legal? Não, eu vou falar, Foi aqui a na mesma Rede coisa TV que é eu isso. senti também quando eu cheguei no SBT, que resolveu mudar os seus caminhos e eu mudei um pouquinho antes de mudar os caminhos lá. Espero que a Daniela e toda a equipe sejam muito bem resolvidos. Eu sempre fui fã do Silvio Santos e da família do Silvio Santos. Espero que o SBT seja muito feliz, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ser muito mais feliz aqui na Rede Brasil do TV. Povo? Brasil do Povo. Eu gostei do nome, hein? Demorou para descobrir o nome. Porque É um nome que pega. A gente queria Fica um na bordão cabeça. ligado aos bordões que eu criei. O põe na tela, tá na tela, só no nosso. Só que você fala, alguém vem e registra. Aí você perde o próprio direito de usar o nome do bordão que você inventou. que você criou. Mas achei... Então, Brasil do Povo foi ideia da Stephanie, principalmente da Andréia, que eu achei geniais, né? Mas a Andréia é uma menina maravilhosa. Sim, uma graça. E quando estreia o programa? E a Stephanie também. Oi? Quando estreia o programa? O programa estreia dia 9. Agora, próximo dia gente? 9. Eu já estou... hoje é dia 4, não é? Sim. Já estamos na beirada de estrear o programa. Eu já estou com uma vontade enorme de falar. Mas hoje a gente vai realizar aqui uma brincadeira que chama Quem é Você? No painel a gente vai colocar, além da sua foto, tem palavras que são fundamentais para a gente te conhecer melhor. Eu conheço, né? Mas para a galera que está em casa, né? Vamos ver o nosso quadro mágico. Você vai escolher, né? Vamos embora, coloca aí para a gente ver. É totalmente diferente, é a primeira vez que eu estou fazendo também. Então, repórter esportivo, olha. Repórter esportivo, tá aqui, ó. Quem ligava a televisão nos anos 80 e 90 encontrava uma outra versão, né? Repórter esportivo. Não, aquele era meu irmão, que eu sou muito mais novo. Anos 80 não tinha começado a trabalhar. Não, e 90. Eu comecei como repórter esportivo. A minha carreira começou como repórter esportivo, uma afiliada da TV Globo em Ribeirão Preto. E aí o Boni me viu lá, o Oliveira Andrade, e me trouxe para São Paulo. Comecei como repórter esportivo. Eu sempre fiz reportagem esportiva, só que na televisão do interior você era obrigado a fazer de tudo, né? Hoje em dia
tá mais na moda porque tá difícil contratar pessoas. Mas eu fazia de tudo, fazia esporte. Todos os esportes? Todos os esportes? Todos os esportes. Principalmente futebol, mas fazia de tudo. E principalmente fazia algumas matérias especiais para o Fantástico, para Globo Repórter, para... Acho que a gente tinha que fazer de tudo. Mas a minha carreira sempre foi baseada em esportes, até a Rede Record de televisão, quando eu comecei a fazer polícia. Depois da Globo, que eu trabalhava na época do Osmar Santos, do Caprini, era uma equipe muito legal. Mas esporte é mais light, né? Muito mais light. Tenho aqui algumas... Coloca as matérias que a gente pegou, você vai gostar disso. Faz umas matérias legais. É legal. Coloca pra gente assistir. Antes de tornar-se um ícone do jornalismo policial, Datena fez história como repórter esportivo. Esse é o time do Tricolor. O Coringão faz uma campanha maravilhosa nesse Campeonato Brasileiro. Entrevistou até o Pelé. A diferença daquela viagem para essa viagem, chegando no Pacaembu agora, a diferença da viagem para o Estádio Azteca. Bom, são momentos diferentes, né? Épocas diferentes. E o rei também nunca escondeu sua admiração por Datena. Olha aí, Datena, eu gostaria de estar aí para te dar um abraço pessoalmente. O esporte rendeu momentos engraçados para o jornalista. Uma pessoa tão famosa quanto você, né? Conhecida no mundo todo. Por que escolhe Ribeirão Preto para continuar pulando o carnaval? Não vai para Rio de Janeiro, Bahia? Realmente essa amizade toda aqui? E amizades inesquecíveis. Olha, vocês não têm ideia a falta que o Silvio vai me fazer. Você não tem ideia. Eu já estava preparado há muito tempo conversando com a família, que eu sabia que ia acontecer, só não falava aqui, mas... Datena estava novinho ali, hein? O tempo é inexorável. Fomos novos. O tempo passa. Não, você continua do mesmo jeito. Não, eu você estou também. caidão. Mas Tá o grande lance, aí, ó. o grande lance é o seguinte. Você jogava algum esporte? Eu jogava futebol. Mas jogava bem? porque era amigo do Sócrates. Mas jogava o Sócrates era meu irmão e ele jogava numa categoria 3 anos mais. Ele era 3 anos mais velho que eu. Como eu era amigo do Sócrates, de jogadores bons, Jorginho, Zé Bernardes, agora, eu jogava e cheguei a ser capitão do time. Porque eu gritava pra caramba e não jogava nada. Era um becão ruim de bola pra caramba, arranca. Mas era capitão do time, gente. Quebrava o pau, era expulso Você é bravo, de campo. Né? E era capitão do time em alguns times que eu joguei. Mas é porque eu era amigo do rei, né? Aí era muito mais fácil. Tá, mas agora, você sempre tava lá gostei de futebol. Fazendo a reportagem, você tem um time que você torce, dá pra ser isento? Eu passei a torcer pro Corinthians, eu sou comercial de Ribeirão, que está numa fase meio difícil, mas sempre fui comercial de Ribeirão, joguei no Botafogo, junto com Sócrates, Zé Bernardo, Jorginho, uma turma boa que tinha lá, Zé Mário, que foi um jogador maravilhoso. Mas eu passei a torcer pro Corinthians, primeiro por causa do Mário Sérgio, que era meu amigo e morreu nesse acidente da Chapecoense, e o Sócrates. Aí passei a ser corintiano, gosto do Corinthians, mas não sou de acompanhar jogos, porque eu fiquei 35 anos na beira do gramado, correndo atrás de jogador, levando cusparada na cara. Ah, tem isso? Apanhava na Por que apanhava, saída gente? Não, porque eu entrava em campo, eu entrava, por exemplo, do estádio do Corinthians, o cara achava que eu era palmeirense, e a Bandeirantes tinha uma audiência enorme na época de futebol, que a Globo comprava os eventos, mas não passava. Só para não dar... Continua do mesmo jeito. Sim. E dava para a Band. Então eu entrava em qualquer estádio e do estádio do Corinthians. Aí começava aquele coro, a torcida inteira, Datena, viado. Aí ia no Palmeiras, os caras, Datena. Quer dizer, em cada lugar que você ia, o cara achava que você torcia pro time adversário. E como a Bandeirantes na época era muito conhecida, eu era a bola da vez, que eu entrava no estádio e representava a equipe que tinha gênios como o Luciano do Vale, o Silvio Luiz, Eli Coimbra. Teve uma história com a Titiolina na Copa de 90, gente? Tem. Eu desenterrei essa aí. Infelizmente tem. Minha mulher ficou um mês sem falar comigo. Eu imagino, eu ia falar isso agora. O que você aprontou, vai? A Titiolina era uma... Muita gente não conhece, era uma a molecada não né? conhece. Não era uma coisa meio... não, depois ela virou política, ela era né? atriz pornográfica. Eu não quis quis falar. E era falar. a mais famosa depois do ela mundo. foi pro parlamento também, né? Hein? Depois ela foi... Ela foi eleita parlamentar na Itália porque
era a Titiolina, todo mundo conhecia a Titiolina. Atriz pornô, aí você casado. E era linda, ela era linda. Mesmo, era linda, umas... era uma loura bem alta, de olhos azuis e tal. Comissão de frente. E ela se elegeu com... Coloca a foto aí pra gente ver. Com um ato de mostrar o seio durante a campanha. Eu me lembro disso. E aí eu fui na casa dela, foi uma coisa muito louca. Eu cheguei na casa dela em Roma, era uma casa decorada tudo com motivos da Disney. Pato Donald. Eu não entendi Isso nada. Isso é uma coisa meio estranha, né? Outra atriz pornô com Pato Donald. Pateta. Era um negócio assim. Pateta, na verdade, fui eu que comecei a ficar que você foi fazer abestalhado. Lá? Aí, de repente, quando eu vi a Titiolina, eu quase caí de costas, porque ela era uma italiana bonitona. Não, mas era uma personalidade. Sim, era uma personalidade mesmo e tinha virado parlamentar. E aí eu disse para a nossa produtora, diga a ela, que eu não falo italiano, falo muito mal italiano, diga a ela que a gente quer que ela mostre o seio, porque significa a libertação da mulher, que é o que... Favedere. Ia dar audiência. Pô, não é que, de repente, ela não queria mostrar. Não queria. Mas, de repente, nós convencemos, ela mostrou no final da matéria. A senhora poderia mostrar o seio, então ela tirou o seio e eu fingi. Eu me lembro disso. Saí na página amarela, desmaiado, perto do seio da Titiolina. Não foi no seio da Titiolina. Mas aí você tinha que ligar para o Brasil para ver como é que tinha ficado a matéria com a família. A tua esposa, o orelhão. A tua esposa queria... Pô, a hora que eu falei com a Matilde, ela bateu no orelhão. Eu fiquei na fila meia hora. Você tinha que fazer fila para falar no orelhão. E ficou um mês sem falar comigo. Dormiu no sofazão. Não era nem sofá, porque eu estava na Itália. Não, quando chegou em São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo... Sofazão. Não, a chapa já estava fria quando eu cheguei em São Paulo. Coloca aí, eu tenho um depoimento de uma pessoa daquela época. Coloca pra gente. Alô, meu povo! Olha eu aqui de novo para saudar o Datenão. Uma das coisas mais admiráveis do Datena é a sua versatilidade. Veja só, o Datena é um excelente apresentador de entretenimento, a parte alegre da vida. É um excelente apresentador policial, a parte cruel da vida. Foi e é um grande narrador esportivo. Mas vamos à sua origem, onde entra o nosso entrelaçamento. Era na reportagem esportiva. Datena foi um cara inovador. Datena foi um cara de grandes matérias curiosas, engraçadas e ao mesmo tempo sérias. Aliás, disputamos quem era que encerrava o Globo Esporte na nossa época de reportagem esportiva. Eu em Maceió e o Datena em Ribeirão Preto. Aliás, nós ficamos especialistas na descoberta de bons personagens. Enquanto em Maceió eu tinha o Jacozinho, que é uma figura maravilhosa, o Datena tinha o Peu jogando o Botafogo de Ribeirão Preto. Pois é, e a gente então fazia parte dessa disputa saudável de quem ia encerrar o Globo Esporte com a matéria mais interessante, mais curiosa, mais engraçada e mais bem informada. Pois é, Datena, você é uma sucessão de vitórias. Você, na verdade, é um resumo, é um sinônimo de sucesso. E certamente, aí na Rede TV, você vai botar para derreter. Meu filho, um abraço, sucesso, felicidade, juízo danado! Olha, a disputa, quem ganha é o telespectador. Assistiu uma disputa acirrada? Eu não. Você e o Canuto? Não. Você ganhava sempre? Que ele falou. Tô brincando. O primeiro que é um gênio. Ele é um querido, né? Segundo, que eu fiquei emocionado, que esse é um dos maiores gênios que eu já vi na minha vida. Ele é um querido. Mas o que ele falou, muita gente nem tem referência disso. Porque eu e o Canuto, nós chegamos à TV Globo de São Paulo exatamente pelas matérias que a gente fazia em Ribeirão e Maceió. O Peu que ele falou era um jogador que veio do Flamengo para o Botafogo de Ribeirão e era gago, era uma figura engraçadíssima. Não pelo fato de ser gago, mas porque era engraçado. E o Jacozinho era uma figuraça, as pessoas mais antigas lembram. E a gente só fazia matéria engraçada.
O Canuto lá em Maceió e eu em Ribeirão. Era antítese do que eu passei a fazer depois. Mesmo depois de muito tempo, quando eu vim para São Paulo e depois quando eu trabalhei na Band, eu só fazia matéria engraçada como o Canuto sempre fez matéria engraçada. Então a gente já fazia naquela época, e o Canuto era um gênio, melhor do que eu, muito melhor do que eu, mas eu e o Canuto já fazíamos esses vídeos que a molecada fazem no tubo hoje, no virtual. As nossas matérias eram o que seria o que os youtubers fazem hoje. TikTok, era muito louco, era um negócio muito louco, era um negócio muito pirado, eram matérias muito criativas, principalmente as dele, mas eu fazia todo dia uma matéria diferente e o Canuto todo dia fazia uma matéria diferente. Era uma coisa assim, ele falou muito da louca. versatilidade. Era um gênio, o Canuto sempre foi um gênio. Sim. Era um gênio assim, fantástico, continua sendo um gênio. É uma pena que o Canuto não tenha se transformado num apresentador de televisão, porque ele poderia apresentar qualquer tipo de programa, principalmente de entretenimento, muito bem. É uma dica para a Rede TV, porque ele é gênio. Agora, tem uma outra pessoa que faz falta, que eu tenho certeza, foi o Silvio Luiz, que, aliás, sempre gostei muito, sempre foi um querido comigo. Você também gostava muito dele, acredito, e ficou muito emocionado, né? Com a partida dele. Tem gente que faz falta. O Silvio, eu até hoje estava falando com o Flávio Rico. Eu falava com o Silvio toda manhã, quando eu acordava, e todo dia quando eu voltava do trabalho. O Silvio foi o cara que, quando eu cheguei em São Paulo, para a Rede Bandeirantes, já era o gênio. Para mim, o Silvio Luiz foi o locutor mais criativo da televisão brasileira. E um locutor que chegou perto dele foi o Luciano. O Luciano, tecnicamente, foi um grande locutor, magnífico. Mas, para mim, no conjunto da obra, o Silvio Luiz foi o maior locutor que eu vi na minha vida, porque ele era muito criativo. Era fantástico. Querido. Hoje em dia tem meninos muito bons, mas ninguém se aproxima nem do Luciano e principalmente do Silvio Luiz. O Silvio eu amo de paixão. Até hoje eu não acordo um dia sem lembrar do Silvio. Não acordo um dia. Hoje eu até liguei para o Flávio e falei essa frase. Falei, cara, eu já liguei dizendo olho no lance, que foi uma frase imortal dele. Sim. E, meu Deus, eu sinto tanta falta dele. Olha, eu vou te falar, eu sempre tive experiências maravilhosas com ele. Uma pessoa incrível, sempre bem-humorado, sempre sorrindo, é um querido. Ele era muito mal-humorado, mas o mau humor do Silvio Luiz eu nunca vi. É Comigo que fazia sempre... dele engraçado. Comigo estava sempre bem. Não, mas ele era o tipo assim, até o apelido dele era iogurte, porque ele era pequenininho, cabelo branco e azedo. Mas o mau humor do Silvio transformava o Silvio Luiz no cara mais engraçado que eu conheci na minha vida, porque ele era absurdamente genial e era um ser humano... eu não consigo nem falar, eu tenho 6 estentes no coração. Não, então vamos para a próxima, me dar um trem calma. Aqui. Vamos para o próximo, a gente tem mais uma... Olha só, vamos botar a próxima foto, se a gente conseguir. Vamos lá, então agora é a hora onde você realmente, todo mundo lembra de você para isso, né, disso. Jornalismo policial, quando você se envolve, você fica bravo... Nossa, ele fica muito bravo. É uma coisa, assim, inacreditável. Eu ficava mais. Hoje eu tô mais de boa, mas eu ficava mais. Você sabe como é que eu comecei a fazer jornalismo policial? Conta pra mim. O Lafon, que também foi uma figura muito bacana. Querido também. E incrível para a televisão brasileira. Foi um desses gênios da televisão brasileira. O Lafon chegou para mim um dia e falou assim, Datena, eu tava na Record, e a Record ia acabar com a equipe de esportes. Ele falou assim para mim, Datena, você vai fazer um piloto, um programa policial que tem aí, que chama Cidade Alerta. Que o Ney Gonçalves Dias fazia muito bem, tinha parado de fazer, depois um menino chamado Ulisses começou a fazer. Eles queriam que eu fizesse o piloto para apresentar o Cidade Alerta, que o Lafon achava que eu tinha jeito para fazer. Achou certo, né? Pois é, mas eu falei, eu não quero fazer programa de polícia. Eu não gosto de fazer programa de polícia. Eu faço matérias de brincadeira. Eu fui a muitas Copas do Mundo, Olimpíadas, e nunca fiz uma matéria séria. Era sempre uma matéria criativa diferente, como o Canuto falou.
que ele fazia também mais ou menos no mesmo nível. Mas aí eu falei, qual é a alternativa? Você vai ser mandado embora. Falei, me dá aqui uma metralhadora, uma faca, uma vou fazer tudo, inclusive... Me dá aí o uniforme que eu não posso perder o emprego. Óbvio, a gente faz o que precisa ser feito. E aí fiz o piloto, deu certo, porque eu sou um cara meio reclamão e acho que pegou exatamente por causa disso. Então coloca aí, vai, porque é um homem de muitas facetas. Coloca, porque depois do esporte ele realmente se tornou a referência no jornalismo policial. Coloca aí. Datena é sinônimo de jornalismo policial no Brasil. Por que esses governantes desse país, por que esses políticos desse país não dão ao menos segurança pública? Se não conseguem dar nem ao menos segurança pública à sociedade... Apresentou programas emblemáticos como Cidade Alerta da Record TV. E o Brasil Gente da Band. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais do que isso, pela licença que você me dá de entrar na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. Oi, Michel. Com 40 anos de carreira, Datena vai continuar fazendo história, agora aqui na telona da Rede TV. Datena, antes de mais nada, eu acho que as pessoas esquecem o quanto é importante um programa policial, porque parece que as coisas correm solto. Então, quando tem um Datena, as pessoas ficam com um certo medo, porque alguém tem que ter medo, né? Então, vai aparecer um Datena. Quando aparece um Datena, o negócio aí realmente tem um outro peso na sociedade. As pessoas param para assistir, tentam resolver. E eu acho que a sociedade precisa entender o que estamos vivendo. Às vezes fica meio escondidinho. Você não acha que precisa de você falando de verdade? Sabe, agora há pouco tempo houve uma discussão na mudança da programação do SBT. E a Daniela, que é uma figura que eu adoro, acho realmente maravilhosa, uma menina incrível, que eu amo de paixão e acho que ela vai seguir os passos do Silvio. Mas botaram na cabeça da Daniela que não podia mais dar notícia policial, sangue na televisão. Ninguém precisa realmente de imagens e matérias sangrentas na televisão. Mas está acontecendo, Eu né? sempre lutei contra isso. Quando eu comecei a fazer o Cidade Alerta, eu fiquei horrorizado. Eu nunca tinha feito matéria de polícia e, de repente, a repórter entrou no primeiro programa que eu fiz, ao vivo. Bom, Datena, estamos aqui no morro do Complexo do Alemão e tal, e 5 pessoas foram embora. Eu não acredito que ela vai fazer isso. Ela foi andando na direção de um carro e abriu o porta-malas do lugar, tinha 5 cadáveres. Nossa, meu Deus, isso aí também então, é um pouco aos demais, poucos, a gente foi tirando essas imagens da televisão. São imagens verdadeiras? São, mas você não precisa mostrar. Não, não precisa, não mais à tarde. A notícia, ela tem requintes de crueldade, como muita gente me imita dizendo, tem, mas não precisa dar requintes de crueldade, detalhes. Agora, você não pode. Você não pode fazer um Brasil de mentira. Não. Você tem que mostrar o Brasil como ele é, como já dizia o Nelson Rodrigues, que, aliás, além de dramaturgo, foi um gênio de repórter policial. Na época do Nelson Rodrigues, foi um dos maiores de todos os tempos. O Nelson Rodrigues era repórter do Última Hora do Rio de Janeiro, e naquela época, que era a capital do Brasil, Rio de Janeiro, as principais notícias de todos os jornais, o jornal era o que havia na época, não tinha televisão. A televisão foi criada muito tempo depois. A página policial abria todos os jornais. As outras notícias, inclusive de política, ficavam em segundo plano. Vamos ver quem vai falar de você justamente dessa questão jornalística, porque eu acho que é necessário. Então coloca aí. Oi, gente. Falar o que do Datena? É um parceiro, um amigo, irmão. Viajei com ele, eu conheço a família toda dele. Quando ele começou, a primeira vez que eu vi ele foi no estádio de futebol na Copa da França, quando ele trabalhava com o esporte. Eu dali já tinha um carinho muito especial com ele, né? E sim, é uma pessoa super do bem. O coração dele é do tamanho dele. E vou falar uma coisa, ele está aqui na minha sala, aqui na secretaria, você vê aqui, tem a foto dele, tem foto para todo lugar. Em muito lugar aí me chamam no Nico do Datena. Por aí me chamam, o Nico do Datena. Eu sou o Nico da família toda, de todo mundo. Eu gosto de divulgar o que a polícia faz de bom. E o Datena sempre fez isso, sempre procurou valorizar os policiais, né? E eu vou te falar uma coisa, eu tenho amizade pessoal com ele e ele nunca me pediu uma deferência em algum determinado caso. Nunca. Sempre falo com ele nunca se prevaleceu da nossa amizade para misturar com as coisas da reportagem. Então, você é um querido irmão,
tenho você no coração, você, a Matilde e todos os seus filhos. Você faz parte da nossa vida. Um abraço. Olha, falar do José Luiz Atena é, antes de tudo, para mim, uma grande honra, porque eu tenho o privilégio de conhecer o Datena na sua essência. O Datena bem-humorado, o Datena amigo dos seus amigos. Nós começamos juntos na TV Globo. Ele na TV Globo de Ribeirão Preto e eu na TV Globo de São Paulo. Eu me lembro dessa época, matérias históricas que ele fez, por exemplo, com o Sócrates, esse jogador tão importante do futebol brasileiro que foi desvendado para a população pelo talento de José Luiz Atena. As pessoas conhecem um homem que revolucionou a história da televisão brasileira com o jornalismo popular, esse jeito único dele de defender os direitos da população, mas eu conheço o Atena jornalista raiz, um homem que ganhou 2 vezes o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, com matérias sobre a situação do menor de idade no Brasil, sobre a situação da fome em regiões ricas do nosso país. E nós trabalhamos depois juntos na TV Bandeirantes, na equipe do Luciano Vale. Eu me lembro muito bem do Datena, profundamente irreverente. Uma vez a gente está fazendo uma transmissão ao vivo sobre a Copa Pelé, o Brasil ia jogar contra o Uruguai, a gente falava do fantasma representado pelo Uruguai desde a Copa de 50. E de repente, não mais que de repente, surge um ser totalmente coberto por um lençol, falando do fantasma representado pelo Uruguai. Foi só risada, porque embaixo desse lençol estava ninguém mais, ninguém menos do que ele, o José Luiz, o meu amigo José Luiz Atena. Foi só risada. É claro que essa é uma grande contratação, um grande momento da Rede TV. Parabéns por contratar esse ícone, esta lenda da história da televisão brasileira. José Luiz Atena, você mora no meu coração. Parabéns por toda a sua trajetória e muito, mas muito sucesso mesmo, que você tem muita lenha para queimar. Abração do seu amigo Roberto Cabrini. Olha aí, primeiro o Nico, essa pessoa maravilhosa que a gente ama, depois o Cabrini, olha que situação, todo mundo falava que vocês eram rivais. Agora entendi que vocês eram super amigos, é isso? São super amigos. As pessoas gostam de falar. O Nico é uma o Nico, além de um pessoa, grande policial, eu amo, é meu amigo esse. Um cara fantástico. Ele é um querido. O Nico acho que é um dos caras mais bonzinhos. Ele é muito. Que eu conheço na minha vida. Eu nunca vi um cara querido. Ele disse do meu coração, ele tem um coração muito maior que o meu. E ajuda tanta gente. Ele é um querido. Família maravilhosa, a Sandra. Eu lembro que quase morremos de frio uma vez, nós viajamos para Nova York juntos. Morrendo de frio. Foi horrível, porque estava naquela época do 11 de setembro. Janeiro. E de repente não dava para ver aquela bola que cai no primeiro do ano. Foi. Tá. Era o primeiro dia do ano. Frio. E nós ficamos no Central Park, porque os caras não deixavam entrar no hotel. Times Square. Na Times Square. Onde cai a bola lá. Quase morremos congelados, eu peguei pneumonia. E o Nico me tratou como se fosse da família dele. O Nico é uma figura maravilhosa. Realmente, um beijo pra você. O Cabrini é o maior repórter que eu conheci na minha vida. A gente fala de eclético, mas ele é um cara eclético, um grande repórter esportivo e o maior repórter que eu já vi na minha vida, disparado como repórter investigativo, como repórter. O cara dá entrevista pro Cabrini de tanto que o Cabrini vai atrás do cara. O Cabrini achou, a Polícia Federal não achou o PC Farias, ele achou. O Cabrini achou o Saddam Hussein dentro do buraco. Como é que acha isso? Porque é um cara de uma competência como é que faz isso? Inimaginável. Fica falando... Eu não sei, porque eu nunca fui repórter investigativo mesmo de verdade. Ele é brilhante. O Cabrini é um cara mais brilhante que eu conheço para fazer qualquer tipo de reportagem. Ele é magnífico, né? Ele é técnico, ele é capaz, ele é competente, ele é criativo, ele é genial. O Cabrini é genial. E agora eu conheci a filha dele, que é uma graça. É um doce, a Gabi. É bonita. É um doce. O Cabrini, eu não sei nem o que falar do Cabrini, porque foi um dos melhores amigos que eu tive na imprensa. Eu não tenho mais contato com o Cabrini há muito tempo, porque a vida está muito corrida. Mas nós chegamos ele não lembra, mas nós chegamos a trabalhar na Rede Globo, fazendo o Globo Esporte, que era apresentado pelo Osmar. O Canuto não tinha vindo para São Paulo ainda, estava em Maceió, mas nós éramos daquela época em que a Globo era debaixo do minhocão, né? Nós éramos obrigados a sair em 2 repórteres por turno, porque não tinha câmera, só tinha uma câmera. Quem diria? E nós tínhamos meia hora para fazer matéria.
Então, ou você era criativo ou você não era nada, era mandado embora. Porque em meia hora, se você não terminasse a matéria, você perdia o emprego, porque o Cabrini já estava esperando. E era não só o Cabrini, era Tomé, era gente boa pra caramba, que estava ali esperando para fazer a matéria. Isso faz muito tempo. E ali que eu vi que o Cabrini era genial e continua sendo. Tudo que ele faz, ele ganha prêmio, ele cobre guerra, cobre tudo ele é corajoso. Todo tipo de matéria. Tatiana, você corajoso pra caramba. É corajoso, gente. Você é imitado? Você acha que outras pessoas te imitam, seu estilo? Eu acho que é por causa do jeitão, né? da gritaria, da voz e tal. Vozeirão, principalmente quando eu falo imagens. Imagens. Porque eu não falo M, eu falo B. Que eu falo meio anasalado, e tem imagens. Como é imagens? E é gozado. Quando eu me vi ali na televisão, eu fiquei com medo. Você é bravo. Eu não achava que eu fosse tão bravo assim. Eu fiquei meio amedrontado. Você não se assiste? Hã? Você se assiste? Não, eu odeio me assistir. Eu também não me assisto. Eu não vejo nada do que eu faço. Eu não vejo nada do que eu faço. Mas nada, absolutamente. Porque eu sou um cara muito crítico comigo mesmo. Eu também, eu acho que eu fico colocando defeito. Os meus filhos a mesma coisa, às vezes trabalham em televisão, não assistem. Eu fico nervoso. Eu também falo, nossa, podia ter feito assim, podia ter feito. Não é? A gente fica. Nossa. A gente se cobra demais. Você já foi ameaçado? Porque ali, né? Pô, pra caramba. Você não tem medo, não? Pra caramba. Medo do quê? Eu já não tinha quando eu era jovem. Não é que eu não tenho medo, todo mundo tem medo. Quem diz que não tem medo tá mentindo. Sim. Todo mundo tem medo, mas eu assimilei isso muito bem. Principalmente agora, depois de todos os problemas que eu tive de saúde e consegui me safar. Tá bem. Desde Covid, problema de pâncreas, 6 stents, infarto e o caramba. Se o cara me matar, ele só vai adiantar o que já era para ter feito há muito tempo. Agora, ameaça você sempre recebe, entendeu? Agora, você tem que ter o time exato para você poder enfrentar o medo. Medo todo mundo sente. Vai com medo mesmo. Mas eu lido muito bem com esse negócio de medo. Mas você não tá fazendo nada, você só tá... Eu não ando com segurança. Mas a gente só tá mostrando as coisas. Mas eu não ando com segurança. O que eu acho que eu tenho que falar de gente que mata, de gente que comete crimes violentos, eu falo de bandidos que tem no meio da política, eu meto o pau, não tenho medo de falar, de nenhum tipo de gente que faz mal para outras pessoas. Muito ruim, tem cada coisa. E agora, é claro que isso faz com que as pessoas se unam, porque o mal sempre tenta lutar contra aquele que tenta levar o bem. Não que eu seja o bem, eu não sou bonzinho, nem anjo, nem sou candidato. Inclusive é engraçado. Inclusive você tem um lado engraçado. Não, eu sou muito mais engraçado fazendo matéria do que sou melhor apresentador policial. Eu tenho aqui. A gente tem aqui a parte engraçada. Coloca aqui pra gente ver, ó. Quer ver? Olha só. Olha esse tema, você vai gostar, tá? Comédia, quem diria? O Datena é uma das pessoas mais imitadas do Brasil. Os humoristas adoram imitar, ele é engraçado. Os trejeitos, né, do Datenão. Eu quero entender por que te imitam tanto. Coloca aí. Gente, falar que o José Luiz Datena é o maior apresentador policial da televisão brasileira é muito pouco. O Datena é muito mais do que isso. O Datena é um cara divertido, o Datena é um cara humano, o Datena é um cara engraçado. Foi ele que fez as primeiras reportagens divertidas da TV quando ele fazia parte da equipe do Luciano do Vale. Eu já era fã desde esse tempo. Eu fui o primeiro virgindade. A pessoa perde a virgindade, pode não volta à Rede TV. Ou seja, mais do que o apresentador policial. Para mim, você está no rol das certeza. Você, Datena, você tem A gente não falar nada de cadeira, tá tudo organizado. Do conjunto da obra. Mas é uma voz meio... Imitam o Silvio, né? Sim. O Silvio tem... Então, bababau, babada...
Que, inclusive, eu gaguejo muito por causa de ponto. Porque o cara fica me enchendo o saco no ponto, eu até coordenar as ideias, eu fico gaguejando. Porque normalmente eu não sou gago, mas quando eu falo, vou fazer algum comentário, porque um programa de televisão como esse que eu faço é uma grande reportagem. Sim. Eu tenho que ligar para bombeiro, tenho que ligar para polícia, fazer várias coisas. Chamar o cara do helicóptero. Nossa, a imitação é uma homenagem que se faz à pessoa. O Ceará me imita muito bem. Eu achei que era eu. Eu tenho aqui, a gente tem as imagens dele na praça, do Zé, da Atena na praça. Não é motivo de eu estar irritado. A minha sogra foi até o meu sítio, chegou e já caiu num poço artesiano aberto com 10 metros de profundidade. Ah, meu Deus, como é que ela tá agora? Agora tá bem, graças a Deus. Desde ontem eu não ouço ela gritando por socorro. Tá tudo bem. Que maldade da pena. Olha, maldade. Quando eu levanto, eu quero a música. Presta atenção, ó. Maldade. Obrigado. Maldade. É o que a Playboy tá fazendo, lançando a revista Playboy pra homem casado. É muito bom. E como é que é essa revista? Todo mês é a mesma mulher na capa. Quem é que aguenta um negócio desse? É minha filha. E o Carlos ela Alberto arrumou um namorado. Achando de rir. E o namorado, eu peguei ele essa noite escrevendo o nome da menina com xixi no muro da minha casa. Ah, isso é coisa da juventude. Você sabe que o xixi era dele, mas a caligrafia era dela. Quem é que aguenta isso aí? Quem é que aguenta? Dona Pena, desculpa atrapalhar. O senhor que é um cara forte, será que pode me ajudar? Por favor. Mas qual é o problema? Eu posso te ajudar em quê? Pô! Dona Pena, meu carro morreu ali na esquina, não quer pegar de jeito nenhum. Eu tô precisando de um tranco. Pô, só isso? É só isso. Só isso que você me pede? É um tranco. Um tranco, é caprichado. Que isso? Olha, é sensacional. É sensacional. É um show de interpretação até pra levar um tombo nesse programa. E o Carlos Alberto rachando de rir, muito bom. Primeiro que o Zé é melhor do que eu. O Zé faz você mais do que você mesmo. E o Carlos Alberto é uma instituição. Querido. O Carlos Alberto é uma instituição. É um querido. Ele pegou tudo que o pai tinha e acrescentou alguma coisa a mais. Como é que ele ficou com aquela cara meio sem dar risada e ele não aguentou, né? Não, ele é fantástico, ele é genial. Essas pessoas que faziam televisão antigamente, não que os de hoje não sejam bons. Sim, mas que hoje todo mundo, com essa história de internet, todo mundo virou meio que artista, jornalista e coisa parecida. Mas o Carlos Alberto vem de uma época que era difícil fazer televisão. Vamos para a próxima, vamos ver. Tô gostando de ver, tá bem eclético aqui o programa. Esse tema você vai gostar, apesar que é só coisa sobre você mesmo. Vamos falar de amizade. Amizade é uma coisa importante. Conseguiram encontrar dois? Então, é isso que eu ia te falar. Eu acho assim, eu acho que a gente encontrou. Tô olhando aqui, ó. Ó, é um homem de muitos amigos. Muitos amigos, a galera gosta dele, tá? A gente que não sabia, eu sabia já, porque eu já gosto muito dele. Até eu duvido disso, cara. Olha, muitos amigos. Coloca pra gente assistir. Alô, Luciana, tudo bem? Aqui é o Fagner, passando para dizer da alegria em estar participando do seu programa e também compartilhar com todo o Brasil a nova contratação da Rede TV, meu querido amigo e fraterno irmão José Luiz da Atena, um presente que ganhei do outro irmão, Dr. Sócrates. Tenho certeza que a Rede TV está fazendo um golaço. Estaremos sempre ligados, como sempre, na Rede TV, no seu programa, Luciana, e agora no nosso querido José Luiz da Atena. Beijão, felicidades, que Deus ilumine a todos. Parabéns. Olha, mas antes eu quero aproveitar e parabenizar a Fundação Raimundo Fagner pelos 25 anos de existência. Muito legal isso. Essa amizade, então, você viu? Você é um homem de muitos amigos famosos, queridos. Não, mas esse cara é um cara do bem. Ele é mesmo. As pessoas não sabem o que esse cara faz para ajudar as outras pessoas. Eu gravei um programa com ele lá em Beberibe. Não podia ser outro lugar. Beberibe, a terra onde fica perto de Fortaleza, um dos lugares mais lindos, que eu tenho as falésias. Imagino. Um dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida. E o Fagner, ele tem uma casa lá.
Ele fica Convida mais a lá gente, do que em Fagner, por Fortaleza. favor, pode convidar. É uma casa simples, legal, Delícia. mas se você vê a humildade desse que é um dos maiores poetas, Ele é demais. um dos maiores cantores, um dos maiores criadores de coisas do bem. Esse cara, ele não cabe em palavras. Ele é demais. Ele é tão grande E que ele não ama, hein? cabe nem nas letras que ele faz. Eu conheci o Fagner através do Sócrates, bebendo. Na época eu bebia pra caramba. Você bebia? E o Fagner toma legal. Também. E o Magrão toma legal. Mas eu bebia mais que os dois. Pra você ter uma ideia, nós passamos fazendo a matéria 24 horas bebendo. Como que aguenta isso? 24 horas bebendo, um negócio impressionante. Mas o Fagner, sabe o que ele faz? Ele vai para os botecos mesmo, onde tem o povão, e vai no meio do povão, porque ele não me levou em lugar de gente rica, famosa e tal. Tinha até um cara que era um italiano casado com uma moça local, que até eu fui na casa do cara, no arquiteto, mas nós passamos no boteco, foi muito legal, a gente ficou no boteco umas 6 horas. Imagina você conversando com o Fagner e o pessoal todo num boteco. É uma simples, conversa especial. Assim. Não, mas simples não. Gênio. Ele é gênio. Gênio e de um coração magnífico. Raimundo, eu te amo. Um beijo pra ele. Ai, coração. Sabe por quê que ele canta assim? Por quê? Sabe por que ele canta assim? Por quê? Eu falei, Fagner, por que você canta chorando? Faz de novo. Porque... porque ele é descendente de árabes. E muito... muçulmana no norte. Música cantada do jeito que ele canta. Cantar. Só gente boa, né? Porque são poesias que ele faz. Parece que essa cara sua é doce, querido, que você é diferente do que as pessoas imaginam, né? Certeza que ele tá falando de mim? Tô falando do Datena. Eu tô estranho. Aqui, tô lendo. Aí, ó, primeiro um beijo pra você. Gata. Como comentarista, apresentador, eu sou... Você é uma das pessoas mais... Obrigado por tudo que você fez. Exemplo, que você já tem. Poucas pessoas sabem o tanto que você. Não, que você tenha tudo comigo. Aí, Luciano Gimenez. Aqui, o Neto falou que eu sou gata. Ele só falou a verdade. O Neto, tudo isso que ele falou sobre mim, cabe muito... Oi? Falou que você deixou de receber salário para ajudar as pessoas. Do meu salário, porque eu permiti para que não mandassem pessoas... depois que eu comecei a fazer programa policial. Cheguei a ganhar mais de R$1 milhão por mês. Nossa! Fica baixar 200 mil, pode tirar. Manter a equipe não tem intacta. problema. Sabe por quê? Eu não... De um dono de televisão, o cara falou assim, eu tenho medo... Se duro pra caramba, meu pai... Secretaria da Fazenda, minha mãe costurava a bola.
ter condição de pagar um médico. Mais dinheiro não me faz falta de jeito nenhum. Para mim tá tudo bem. Quando eu tive que pagar a multa da Rede Record de televisão, não, que eu paguei na época 10 milhões de dólares, hoje seriam 60. Fiquei sabendo que você pagou uma aqui também. Me tomaram. Olha, não paga, fica enrolando, contrata advogado. Foi ou não foi, Eduardo? Não paga não, porque ninguém paga multa no Brasil e ninguém vai preso por causa disso. Você fala, paga cara, logo, paga. Mas como é que eu vou deixar de pagar uma coisa que eu estava errado? Que eu assinei. Eu assinei, estava errado. A última delas era de confissão de dívida. Quando atende esse desprendimento do dinheiro, é uma coisa muito... Eu acho que a gente faz as coisas com mais... focando só no retorno financeiro, não que seja errado, mas a pessoa é diferente. Quando você faz porque gosta e aí vem o dinheiro depois, é outra história. Sabe o que é? Quando você ganha muito mais do que você precisa, você fica com um medo terrível de perder esse dinheiro que você ganhou. Isso te rende hospital, te rende estresse e daí por diante. Eu não vou dizer que o ser humano que é pobre é muito mais feliz do que o cara que é rico. Que faz falta mas também. Eu já conheço pobre infeliz, mas muita gente feliz. E a maioria das pessoas que tem grana que eu conheço... Já é muito rico e infeliz. Passa por uma infelicidade quase que total. Às vezes até por não ter problema, mas passa por uma infelicidade total. Eu acho que o dinheiro... Não vou ser demagogo, não. Dinheiro é que eu importante, gostaria que todo mundo fosse pobre. Pelo contrário, eu gostaria que todo mundo tivesse uma condição ideal de vida. Porque essa divisão de renda no Brasil não é legal, mas não precisa de muito dinheiro para você viver. E a gente precisa de uma coisa muito importante, que eu acho que é realmente, assim, a base da vida da gente, que é família. Vamos entender um pouquinho mais sobre família. Luciano Gimenez, o Datena é pai de 5 filhos e só uma mulher que está aqui ao meu lado, a Letícia, belíssima. A Letícia tem uma história incrível que a gente vai conhecer, mas primeiro eu quero saber, como é ser filha, a única filha mulher do Datena, ele é ciumento? Olha, o meu pai já foi mais ciumento. Entendi. Né? Tá. Então, a gente estava até batendo um papo aqui em off, dizendo como que os pais vão mudando também, né? Então, claro, quando eu era mais jovem, né? Meu pai acostumado só com homens, eu era a única menina, ele era mais protetor, ele era mais ciumento. Hoje ele confia mais e é muito mais meu amigo do que o meu protetor. Não deixa de ser protetor. Claro, sempre vai ser. Letícia, vamos voltar no seu pai, que eu sou super fã dele, o Brasil inteiro é. A gente sabe que ele foi jornalista esportivo, ganhou prêmios, né? Vladimir Herzog, que coisa incrível. Depois foi para o jornalismo policial. O que você tira disso tudo, né? Deu para aprender aqui um pouco, deu para aprender ali. Como é que é isso para você? O que eu tirei do meu pai como jornalista esportivo? Eu acho que essa coisa de você improvisar, mas sempre com bom humor, de você saber que você está falando para vários tipos de pessoas. Forte abraço, Luciano, amigos de todo o Brasil. Nós conseguimos pular um pouquinho a vigilância e estamos aqui dentro do túnel que dá acesso ao gramado do Morumbi, o túnel do Corinthians. É legal, vou contar uma história aqui, gente, que é interessante, que eu já contei pra ele quando eu entrevistei lá na época da rádio. Ele fala de uma forma tão coloquial, tão gostosa, que o público interage. Quando ele fala assim, ou eu tô errado, meu pai em casa fala, tá certo, Datena. As pessoas conversam com ele, Letícia, não é verdade? É verdade. Com essa coisa de falar mesmo. E eu falei, gente, isso é tão engraçado, as pessoas conversam. O telespectador acha que tá ali, que ele é o amigo, porque ele consegue se aproximar do público. E aí isso eu é acho muito difícil. Não, é sensacional. O selo é só no nosso, Garrafa. É só no nosso. O selo é só no nosso também. O objetivo do programa do meu pai e do meu pai, né, tanto que ele foi ser candidato porque ele queria, de fato, promover uma mudança. Então, ele usa a voz dele no programa
para chamar atenção para causas sociais, para procurar solução para problemas sérios. E eu acho que sim, ele faz com maestria, mas principalmente porque ele é muito comprometido com esse objetivo. Acho que a maior qualidade dele é justamente isso. O coração. Ele é o coração e ele é muito humano, ele é muito correto. E por isso que eu fico tão brava quando as pessoas começam a acusar de uma coisa ou de outra. Que, gente, não é nada o meu pai. Porque você conhece. E ele age de acordo com o que ele pensa. Então, por exemplo, não tá legal aqui, eu vou sair, não tem problema que vão falar, eu vou para outro lugar. Vocês estão mandando eu parar de falar isso por causa de sei lá, de repente alguma coisa política, ele não para, ele continua. Então, assim, já arrumou muito problema por isso, porque ele faz o que ele acha que é certo, sempre. A marca dele é a autenticidade, né? Sim. E a ameaça é uma coisa terrível que ninguém merece viver. Então, para acabar com ladrão, vagabundo, gente que ameaça, minimizar os efeitos do crime organizado, que acabar não acaba, mas dá para colocar muito vagabundo na cadeia. Letícia, e a gente sabe que ele adora falar. Aqui nos bastidores ele diz o seguinte: olha, eu tô com vontade de falar. Eu quero saber em casa, nas reuniões familiares, quando vocês se reúnem, alguém consegue falar com o Datenão em casa? É difícil, viu? É difícil. Por mais que sempre é o que monopoliza. Para escutar, ele escuta, né? Então, assim, vocês